Quero dizer um trem para você, Deus vai pegar o seu hoje de jeito. Aleluia. Feche seus olhos. Abre teu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te adoramos. Nós reconhecemos a tua realidade neste lugar. O Senhor é real neste lugar. A tua presença é real neste lugar, Senhor. Manifesta a tua glória, manifesta a tua vida. Espírito Santo, Espírito de sabedoria, de revelação, traga libertação nessa noite sobre as nossas vidas. Nós queremos entrar em outro lugar, em uma nova dimensão. Senhor, manifesta um poder de cura, cura da alma, cura física, Senhor. Manifesta a tua glória, que nessa noite cadeias sejam quebradas, que nós possamos sair de uma mentalidade e entrar em outro lugar em ti. Pai, entrar num lugar chamado feito, onde todas as coisas estão feitas, Senhor. Nós cremos que o Senhor não tem mais nada a fazer, que tudo está feito. Então, Senhor, nós queremos entrar neste lugar e viver essa realidade espiritual. Pai, eu declaro vidas curadas, eu declaro vidas saradas, eu declaro, Senhor, vida, o zoe de Deus fluindo neste lugar. Pessoas que perderam, Senhor, os seus anseios pela presença, pela glória, pelo ministério. Eu declaro que nesta noite, Senhor, cadeias serão quebradas. Enche esse lugar com a tua glória. Vem, Espírito Santo, como tu vieste na casa de Cornélio. Vem, Espírito Santo, inunda este lugar, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir a Ele, que é digno de glória. Aleluia. Queridos, quando Deus nos tira de um lugar, esse lugar precisa sair de nós. O reino de Deus é uma mentalidade que gera um comportamento. Quando Deus tira nós de um lugar, ou quando Deus nos tira de um lugar, esse lugar precisa sair de nós. Uma coisa é libertação, outra coisa é liberdade. Nem todo mundo que passou por libertação é liberto. Nem todo mundo que nasceu de novo se converteu. Porque nascer de novo é algo que acontece no seu espírito. O seu espírito é vivificado, mas se converter é uma questão de mentalidade. Então nós nascemos de novo instantaneamente, milagrosamente, mas nos convertemos através de uma forma processual. É por isso que nós temos muita gente nascida de novo, mas pouca gente convertida. Tem gente que nasceu de novo, mas não se converteu. Porque converter fala de uma mentalidade, de uma metamorfose. E às vezes nós saímos de um lugar, mas o lugar não sai de nós. Então, é por isso que é fácil mudar de lugar. Difícil é mudar de vida. É fácil nós mudarmos de lugar. O difícil é mudar de vida. Quando Deus liberta o povo, em 430 anos do Egito, o povo estava preso geograficamente. Havia uma prisão geográfica, eles estavam presos em um lugar. E depois de 430 anos, Deus usa Moisés para libertar o povo. Porém, o povo sai do Egito, mas o Egito nunca saiu do povo. O povo saiu daquele lugar, Deus tirou eles de uma forma milagrosa, mas aquele lugar nunca saiu deles. Querido, deixa eu te falar uma coisa, você está a um pensamento daquilo que Deus tem para você. A distância do que Deus tem para você, de onde você está, é um pensamento. Daquilo que Deus tem para você, para onde você está, é um pensamento que divide isso. Quando o povo sai do Egito,
eles vão com destino a Canaã. E toda aquela geração que saiu, morreram no Egito. Porém, quando o povo chega em Canaã, uma nova geração, daquela geração anterior, apenas Josué e Caleb chegaria naquele lugar. E quando eles chegam em Canaã, eles começam a fazer coisas piores do que a geração, ou pior do que aquele povo que habitava naquele lugar. E eles começam a adorar deuses. Lá no Egito, eles eram cativos em um lugar. Agora, eles começam a adorar Deus, gerar ou fazer idolatria. E é como se Deus dissesse para eles: já que vocês querem adorar Deus, eu vou mandar vocês para um lugar onde tem Deus. E aí, Deus permite que Nabucodonosor, rei da Babilônia, venha e saqueia ou leva cativo pelo menos 10 tribos de Israel. Pelo menos 10 tribos vai cativo para a Babilônia. Dentro dessa tribo, dentro desse povo que está cativo, Daniel está junto, Sadraque, Misaque, Abidinego, está todo mundo junto ali. E eles vão para a Babilônia. Porém, Babilônia não é um lugar. Ainda que eles estavam indo para o lugar, Babilônia é uma mentalidade. Então, eles saíram do Egito, mas Deus nunca os tiraria da Babilônia. Porque do Egito Deus te tira, da Babilônia é você que sai. O novo nascimento, ninguém pode te dar, só Ele. Mas a renovação da sua mente é você. É por isso que Deus diz: sai dela, povo meu. Eu não vou te tirar daí, você vai ter que sair. Deus está dizendo: olha, eu não posso mudar os teus pensamentos. É você que tem que decidir acreditar no que eu penso. E aqui está o que eu penso. Aqui está o que eu penso. A palavra de Deus são os pensamentos de Deus. Queridos, preste atenção, porque é algo muito forte que vai acontecer hoje. O povo vai para a Babilônia. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Crônicas. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 36. Versículo 15. 2 Crônicas 36, versículo 15. Já faz um tempo que Deus vem falando comigo acerca disso. Deus tem falado para mim: você precisa pensar diferente. Se você não pensar diferente, eu não tenho como te usar. Você precisa pensar diferente. Se você pensa igual a todo mundo, você vai ser igual a todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa, olhe para mim. Quando você saiu da sua casa hoje para vir para cá, você não pensou para vir para cá. Porque para ir para o mesmo lugar a gente não pensa. A gente só pensa quando quer ir para um lugar diferente. Sabe por que nós estamos indo para os mesmos lugares sempre? Porque nós não pensamos. E eu não estou falando de um pensamento comum, eu estou falando da palavra de Deus. Eu não sou a favor de pensamentos positivos, eu sou a favor do que Deus diz. O que Deus diz é a verdade para a minha vida. Sabe qual a diferença da pobreza e da riqueza? Mentalidade. Você sabe o que quando nós falamos de nações, quando nós falamos de lugares, nós falamos de cultura. Comida tem a ver com cultura. Nome tem a ver com cultura. 2 Crônicas 36, versículo 15. Diz assim: o Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum.
Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário. E não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados de idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para Babilônia. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. O que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Deus permite que Nabucodonosor tire o povo de Israel, de Jerusalém, e leva para a Babilônia, e a sentença seria de 70 anos. 70 anos eles seriam cativos. Queridos, é muito interessante, porque quando eles chegam na Babilônia, daqui a pouco eu não vou ler muito texto para você, para a gente ganhar tempo. Quando você lê Daniel, porque o livro de Daniel, o livro de Esdra, o livro de Neemias, estão todos envolvidos, e outros livros ainda estão envolvidos com isso que está acontecendo. Agora, 10 tribos foram levados para a Babilônia. O povo é cativo. Quando eles chegam na Babilônia, eles encontram um contexto diferente. Preste atenção, queridos, porque no Egito eles eram escravos geográficos, eles eram escravos de um lugar. Na Babilônia as coisas seriam diferentes, porque na Babilônia eles seriam confundidos. Quando eles chegam na Babilônia, o nome deles vão ser mudado. Quando eles chegam na Babilônia, a comida deles vão ser mudada. Preste atenção. Quando o diabo não nos consegue, ou quando o diabo não consegue nos tirar, quando o diabo não consegue nos impedir de sair de um lugar, ele começa a trabalhar com uma mentalidade. Não adianta fazer uma guerra correta com a mentalidade errada. Você pode estar fazendo a guerra certa, se o pensamento está errado, está errado. Se a motivação está errada, está errado. Então, quando ele chega na Babilônia, queridos, eles chegam cativos. A cultura é diferente. E quando ele chega na Babilônia, não demora muito tempo, e eles conseguem ocupar ou ganhar espaço na Babilônia. E o que eles conseguem desenvolver na Babilônia? Eles conseguem desenvolver culto na Babilônia. Presta atenção, que coisa boa. Eu não estou em Jerusalém, os muros foram derribados, as portas foram queimadas, mas eu estou no lugar onde eu posso desenvolver culto. O rei da Babilônia permitiu, preste atenção, o rei da Babilônia permitiu que eles cultuassem a Deus lá na Babilônia. Na Babilônia, eles conseguem liberdade para ler a Torá, os 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, eles têm liberdade para ler a Torá. Então, eles conseguem liberdade para cultuar o Senhor. Por exemplo, as sinagogas, você sabe onde é que elas surgiram? Na Babilônia. Sinagoga não nasceu, não foram criadas em Jerusalém. As sinagogas nasceram em Babilônia. Então agora eu tenho uma sinagoga, agora eu tenho a Torá, agora eu tenho cânticos, agora nós podemos fazer culto aonde? Na Babilônia. Ou seja, nós temos liberdade de culto. Tem mais, na Babilônia eles começam a prosperar. Você sabe o que é que o povo fazia antes de chegar na Babilônia? Presta atenção, eles eram agricultores. Antes deles chegarem na Babilônia, eles eram agricultores.
Depois da Babilônia, sabe o que eles se tornaram? Comerciantes. Eu não sei se eu estou falando da Babilônia ou da igreja atual. Porque nós não estamos vivendo de plantação, nós estamos vivendo de negócio. O nosso relacionamento com Deus virou um negócio, isso é Babel. Preste atenção, queridos, preste atenção. Eu estou na Babilônia, mas eu tenho culto. Eu estou na Babilônia, mas eu tenho a Torá. Eu estou na Babilônia, mas eu tenho lugar para congregar e eu estou prosperando. Você acha que eu quero mais alguma coisa? Você acha que a igreja atual quer mais alguma coisa, além de prosperidade? Ah, vou para a igreja no domingo, Deus está me abençoando, estou prosperando, estou cantando louvor, que culto maravilhoso, que louvor maravilhoso. Eles tinham tudo na Babilônia, eles só não tinham uma coisa na Babilônia. O rei não permitiu eles terem uma coisa na Babilônia. Na Babilônia eles não podiam ter altar. Quando você fala de altar, você fala de arrependimento. Quando você fala de altar, você fala de derramamento de sangue. Quando você fala de altar, você fala de sacrifício. E quando você fala de altar, você fala da cruz no Novo Testamento. Porque o altar no Antigo é a cruz no Novo. Então, o que acontece? Eles aprendem a desenvolver culto sem sangue. Não tem sangue. Se não tem sangue, não tem remissão. Se não tem remissão, é porque não tem arrependimento. Uma igreja que faz culto sem sangue, sem arrependimento, não tem pessoas transformadas. Não tem pessoas mudadas. Agora, quando eu lembro de onde eu saí, eu lembro que os muros estão derribados. Eu me lembro que o templo está destruído. E agora, eu estou na Babilônia. Eu sou cativo, mas eu posso cultuar a Deus. Eu consegui prosperar. Eu abri os meus negócios aqui na Babilônia. Preste atenção, queridos. Quando uma pessoa está possuída por um demônio, qual é a parte dela que está possuída? Presta atenção. Uma pessoa que está tomada pelo Espírito, ela sabe tudo que está acontecendo à sua volta, sim ou não? Ela sabe. Uma pessoa que está tomada pelo demônio, ela sabe? O diabo não pode possuir o teu espírito. Ele só pode possuir a sua mente. Então o que o diabo tem feito? Trabalhado na mente das pessoas. Ele tem distorcido a verdade. E a pior mentira sempre é aquela que está muito próximo da verdade. A pior mentira é quase impossível de separar, de distinguir. Nós precisamos de discernimento nesse tempo para saber o que é e o que não é. Escute, querido, nem tudo que é bom vem de Deus. E nem tudo que é de mal veio do diabo. O que é bom sempre te aproxima de Deus, sendo bom ou ruim. O que é mal sempre te afasta dele, mesmo quando aquilo é bom. Vou repetir para que você entenda. Nem tudo que é ruim veio do diabo, e nem tudo que é bom veio de Deus. O que veio de Deus sempre te aproxima dele, mesmo sendo ruim. E o que é ruim sempre te afasta de Deus, mesmo quando aquilo é bom. Se o que você tem te afasta dele, não foi ele que te deu. Você está entendendo isso? Então, queridos, quando eles chegam na Babilônia, eles conseguem tudo isso. Então o rei diz o seguinte: ninguém pode ter altar, vocês podem prosperar aqui. Queridos, eu acho que a igreja atual não quer mais nada além disso. Para que cruz? Cruz fala de morte, fala de renúncia. Abra a tua Bíblia. Depois de Ezequiel tem Daniel. Abre em Daniel. Daniel. Aleluia. Quando Daniel chega na Babilônia, presta atenção. Daniel tinha 20 e poucos anos. A profecia duraria 70 anos. Daniel chega com 20 e poucos anos na Babilônia.
Quando Daniel chega na Babilônia, muda o nome dele, muda a comida dele, mas ele decide no seu coração não se contaminar. Ele diz: eu não vou me contaminar. Há alguém aqui que pode dizer: eu não vou me contaminar. Queridos, e alguém, agora são as minhas palavras, eu penso que alguém leva Daniel no lugarzinho e fala para ele: aqui vai ser a sua casa, o seu cômodo, aqui é o lugar que você vai viver, é o lugar que você vai morar. E Daniel falou: obrigado. E ele olha para tudo aquilo, e ele olha para os 4 cantos da casa e ele diz: Jerusalém fica para lá. Ele faz um buraco, cria uma janela voltada para onde? Para Jerusalém. E 3 vezes ao dia ele orava, voltado para onde? É como se Daniel orasse assim: Senhor, não me deixe esquecer de onde eu saí. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu estou aqui, mas eles mudaram meu nome, mas a minha mentalidade, eu sei da onde eu sou, eu sei da onde eu vim, eu sei para onde eu estou indo, eu sei da onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Primeira coisa que você deveria descobrir na vida não eram os seus dons, é da onde você veio e para onde você está indo. Porque se você não sabe para onde você vai, em qualquer lugar que você chegar está bom. Nós não fomos chamados para viver de tentativas, nós fomos chamados para viver por direções. Sabe por que nós estamos quebrando a cara? Porque nós estamos fazendo o que Deus não mandou a gente fazer. Se Deus nos der graça, eu falo para vocês entre amanhã e domingo sobre a árvore do conhecimento. Quando Daniel chega, ele diz: eu preciso de uma referência, eu preciso lembrar de onde eu vim. Os muros estão derribados, o templo está destruído, mas eu vim de lá. Queridos, quando a gente fala, que nem o Eric falou aqui agora, Jesus pode voltar hoje. Será que pode? Quando eu digo se pode, eu digo assim: será que nós queremos? Ah, não, Senhor, eu tenho muita coisa para mim fazer. É porque você esqueceu de onde você veio. A igreja atual não almeja o céu, porque se acostumou com o chiqueiro na terra. A igreja não almeja o céu, porque ela se acostumou com a lavagem da terra. Porque se nós lembrássemos de onde tínhamos saído, porque o céu não é o meu destino, o céu é a minha origem. Queridos, nós estamos perdidos, Eu precisava de umas 5 horas hoje. Nós estamos perdidos. Sabe por que nós estamos perdidos? Nós estamos perdidos porque a gente não sabe o que a gente veio fazer aqui. Nós estamos perdidos. A nossa luta cristã é para resolver problema. Mas você nasceu para resolver problema. Eu não sei porque você está fugindo. E você sabe por que você ganha pouco? Porque você resolve pouco problema. E você sabe por que você ganha muito? Porque você resolve muitos problemas. E você sabe quando é que você não está ganhando nada? Quando você parou de resolver problema. Porque quando alguém te contrata para uma empresa, é para você resolver um problema para ele. Você acha que Deus criou você para quê? Isso resolve um problema? Resolve ou não? Isso resolve um problema? Isso resolve um problema? Isso tudo resolve problema. Tudo que existe é para resolver um problema. Se você não sabe ainda, se você não gosta de resolver problemas, você não sabe por que você nasceu. Você não está aqui para ser feliz, você está aqui para resolver o problema. Quem sabe hoje você sai daqui dizendo: cadê os meus problemas? Porque a sua mentalidade é se dar bem. Nós não estamos, querido, a gente está querendo, sabe quando é que dá vontade de ir para o céu? Quando a gente está com muito problema. Porque a gente acha que o céu é lugar de refugiado. Céu não é lugar de fugitivo, céu é lugar de vencedor.
Só vai para o céu quem venceu. Você quer ir para o céu? Termine o que você veio fazer, porque Jesus só foi quando terminou. E você sabe quem é que morre prematuro? Quem não descobriu o propósito. A ignorância mata mais do que o câncer. Nós estamos mortos na nossa ignorância, porque a revelação de quem nós somos, ou melhor, a revelação de quem Cristo é, revela quem nós somos. E quando eu sei quem Cristo é, eu descubro quem eu sou. E quando eu sei quem Cristo é, que eu descubro quem eu sou, eu sei quem o diabo não é. Presta atenção. Capítulo 6 de Daniel, abre aí. Queridos, nasceu de novo, agora precisa de conversão. Nasceu de novo, agora precisa de conversão. Pensar como Deus pensa. Se você pensa como Ele pensa, você é como Ele é. Ei, poder não vai ser derramado. Poder vai ser manifesto quando nós reconhecermos. Não, Deus vai derramar poder, isso é força de expressão. Eu não acho que esteja errado, mas Deus não vai fazer mais nada, está tudo feito. Presta atenção, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas, não tinha uma só não, tinha várias janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como? De costume. 3 vezes por dia, ele lembrava da onde ele saiu. Ele está dizendo, eu estou na Babilônia, mas a Babilônia não está em mim. Deixa eu te falar uma coisa, que nem o diabo está no inferno. Porque o inferno só vai se tornar inferno o dia que a presença de Deus deixar de estar lá. Porque a onipresença de Deus está até no inferno. Quando você olha para o diabo, ele é onisciente. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Você acha que dá guerra? Você acha que ele é palho? Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. O diabo não sabe o que está fazendo, mas Deus sabe o que o diabo está fazendo. O diabo está dizendo, eu estou destruindo Jó. Deus fala, trabalha nele para mim. Eu vou destruir Jó. Deus falou, faz isso. Traz ele para mim. Pastor, o diabo está acabando com a minha vida. Pastor, mas eu entrei num jejum louco. Eu estou orando igual um doido. Eu nunca vi o diabo colocar ninguém para orar. Sério, meu irmão, que o diabo fez você orar? Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Presta atenção, queridos. Daniel não perdeu a referência de onde ele tinha vindo. Você lembra quando Jesus chega em Gadara? Você lembra quando Jesus chega em Gadara? Diz que tinha um endemoniado ali, não tinha? Diz que ninguém prendia aquele cara por nada. Já tinham trancado, amarrado ele em corrente, ele vivia no sepulcro. Quando Jesus chega em Gadara, ele faz um culto de libertação? Jesus nunca fez um culto de libertação. Porque Jesus é a libertação. E quando ele chega, o endemoniado sai, se prostra diante dele e diz para ele assim: vieste nos atormentar antes do tempo? Peraí. Vieste, se prostra diante dele, adora e diz: vieste nos atormentar antes do tempo? Jesus fica olhando para ele e não fala nada. E ele diz, o diabo mesmo está se declarando e tudo, ele mesmo está dizendo assim, ó, se nos expulsa, tipo assim, eu sei que a gente vai sair. Eu sei que a gente vai sair. Se nos expulsa, deixa a gente entrar nos porcos. Jesus falou, passa.
Sai. Mas quando você olha para Jesus bebê, você vê José pegando ele, fugindo para lá, porque Herodes, que é uma figura do diabo, quer matar Jesus, não é? Quando você é bebê, queridos, o diabo te atormenta. Quando você pensa como um menino, o diabo te atormenta. Quando você amadurece, você atormenta ele. Quem está atormentando quem? Quem é que está atormentando quem? O diabo está fazendo você ficar sem sono, é você que tira o sono dele. Você imagina o diabo dizendo assim: olha, eu vou pegar o Eric. Deus diz: eu estou ouvindo, hein? A angústia do diabo é que ele nunca conseguiu fazer uma reunião particular. Nunca conseguiu. Então o teu problema não é o capeta, o teu problema é a tua ignorância. Presta atenção. Deus falou para o diabo assim: vai lá e toca na vida de Jó, mas poupa ele a vida. Você pode tocar nele. Por que o diabo não matou e saiu correndo? Por que ele não matou e fugiu? Fugir para onde? Se o Senhor está em todos os lugares, para onde que eu vou fugir? Presta atenção, mentalidade. Quando você começa a pensar como Deus diz, presta atenção, Deus ele não começa você sem ter terminado. Você precisa descobrir quem você é. Presta atenção, olha o capítulo 9 de Daniel. Capítulo 9, versículo 1. A ignorância que tem prendido a gente. Capítulo 9, versículo 1, diz assim: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar em oração e súplicas, e com jejum, pano de saco e cinza. Nesse tempo, Daniel descobre que os 70 anos tinham se passado. Queridos, presta atenção, Daniel chegou com 20 e poucos anos na Babilônia, se passaram 70, quantos anos ele tem? 90 e poucos anos, vivendo em um lugar que o lugar nunca viveu nele, estando num lugar onde o lugar nunca esteve nele. O problema não é o lugar que você está, o problema é quando o lugar entra em você. O problema não é quando você está num lugar, mas é quando aquele lugar entra em você. É por isso que você pode entrar em qualquer lugar, desde que esse lugar não entre em você, não tem problema. É por isso, queridos, que a gente muda de igreja e leva o problema da igreja junto com a gente, porque é mais fácil mudar de igreja do que mudar de vida. Porque é fácil mudar geograficamente, o difícil é mudar a mentalidade. Passa a tua vida mudando. Enquanto você muda, você não cria ramo, você não cria lodo, você não tem raízes, você não gera identidade, você não gera paternidade. Daniel entendeu que tinha passado os 70 anos. Volta lá para 2 Crônicas, por favor. 2 Crônicas, capítulo 36, o capítulo que nós estávamos. Capítulo 36, versículo 22. Nós tínhamos lido até o 21. Agora nós vamos ler o 22 e o 23. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de
rei da Pérsia. Deus desperta um ímpio, espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar o pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém. Quem está em Judá, e quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Ciro é despertado no seu espírito para edificar uma casa do Senhor. Se você estudar sobre a vida de Ciro, você vai ver que tem profecia sobre ele. Deus chama Ciro do meu servo, de meu servo. Deus vai usar um ímpio para edificar a casa. Presta atenção nisso, queridos. Agora, ele passa um pregão e ele começa a dizer para as 10 tribos que estavam em Jerusalém, ou que estavam na Babilônia durante 70 anos: quem quiser voltar, pode voltar. Quem quiser, eu não estou libertando vocês, eu estou autorizando vocês. Vocês não são livres, mas eu autorizo. Quem quiser voltar. Aí você tem que estudar Neemias, aí você tem que estudar Esdras, aí você tem que descobrir como é que estavam os muros de Jerusalém, como é que estava o templo, como é que estavam as coisas. Aí, queridos, passa o pregão. Quem quiser voltar, volte. Quem quiser voltar para casa, volte para edificar o templo. Você sabe quantas pessoas, quando você estuda Esdras capítulo 1, quando você estuda Esdras capítulo 2, melhor dizendo, você vai vendo o nome das pessoas que estão voltando para Jerusalém. São 50 mil pessoas que voltam. De 10 tribos, apenas 50 mil está voltando para Jerusalém. Por quê? Por que você não quer voltar para Jerusalém? Porque eu aprendi a prosperar aqui. Porque eu estou muito bem na Babilônia. Porque eu me dou bem aqui. Porque eu sou bem sucedido. Nós perdemos a nossa referência. Nós temos mais prazer na terra do que nos céus. Nós temos mais alegria naquilo que conquistamos do que numa vida de oração. Você sabe por que nós trabalhamos mais e oramos menos? Porque nós confiamos muito mais naquilo que nós fazemos do que no que Jesus fez por nós. Você sabe por que a gente ora mais e tenta resolver mais problema? Porque a gente acredita inconscientemente que podemos fazer melhor do que Deus. Nós estamos caminhando na força. Quando Salomão foi edificar o templo, não se ouviu barulho de marreta. Leia sobre isso. Não tinha barulho de marreta. Como é que se faz uma construção e não tem barulho de marreta? Porque a obra de Deus não é feita com força. A obra de Deus é feita com poder. Você está entendendo? A obra de Deus não é feita com força, ela é feita com poder. Não é inteligência, não é intelectualidade. Escute, não é estratégia. Deus não unge estratégias, Deus unge pessoas. Deus não unge estratégias, Deus unge pessoas. E eles voltam para Jerusalém. A Bíblia não diz, mas quando você começa a estudar, Daniel não volta para Jerusalém. Ele está muito velho, 90 e poucos anos. Ele não tem força para voltar para casa. Parece que eu estou vendo aquele velhinho em pé, vendo os irmãos dele voltando para casa, e ele sem ter força para voltar para Jerusalém. Porém, ele nunca esteve na Babilônia. A mentalidade dele nunca foi da Babilônia. Quando você começa a estudar sobre os reinados, você encontra o rei, o filho do rei da Babilônia, o filho de Nabucodonosor, fazendo uma festa, não é? Aquilo era uma rave. E você vê eles tomando vinho com as coisas da casa de Deus. Quando Deus escreve na parede, não é? Mene, mene, tekel, parsim, não é isso? Você vai ver que Daniel, ali estavam todos os magistrados, todos aqueles que andavam com o rei, mas Daniel não estava naquela festa. E o rei fica endemoniado e quer saber o que está escrito ali, e ninguém consegue interpretar, porque o que Deus escreve, só aqueles que estão ligados a ele interpretam. Escute, queridos, o que Deus está fazendo nesse tempo, só os que conhecem ele conseguem ler. Aleluia. Aí a mãe do rei diz o seguinte: olha, filho, na época do teu pai tinha um homem aqui que ele interpretava tudo.
Ele está aí, ainda está. Ele não participa dessas festinhas, não, ele é separado. Se Jesus não pode ir, eu também não posso. E manda chamar Daniel. O rei já tinha oferecido um monte de coisa. Olha, quem interpretar o que está escrito ali, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo, eu vou dar aquilo outro. E quando Daniel chega, o rei fala para ele: olha, se você, ouvi falar maravilhas de você. Olha, se você interpretar o que está escrito ali, eu vou te encher de presentes e de bens. Ele falou: os teus presentes, você guarda para os teus. Eu vou ler, mas eu não quero os teus presentes. Porque os homens dos céus, as mulheres dos céus não precisam de nada da terra. Você vai precisar ser muito macho, muita mulher para entender o que eu estou falando. Para não querer, para não se vender, para não negociar, para não se misturar. E ele interpreta. Agora, Esdras, capítulo 1. Lembra que na Babilônia, Esdras capítulo 1. Lembra que na Babilônia eles tinham culto, sim ou não? Eles tinham louvores, eles tinham a Torá, eles tinham prosperidade. O que eles não tinham? Altar. Capítulo 1, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 de Esdras. Aleluia, aleluia. Diz assim: em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre eles oferecerem holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estava sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor de manhã até a tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto diário, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disso, o holocausto contínuo e o sacrifício fixo das festas, e o sacrifício da festa das luas novas, de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Olhe para mim, quando eles chegam em Jerusalém no 7º mês, eles vão construir templo? O que eles vão fazer? Eles estão dizendo: faz 70 anos que a gente não faz sacrifício, faz 70 anos que a gente não derrama sangue, faz 70 anos que a gente não se arrepende. A primeira coisa que nós temos que fazer não é fazer a obra de Deus, é se arrepender, é se humilhar, é entender, é ter a revelação da cruz. Nós não temos a revelação da cruz, e se nós não temos a revelação da cruz, nós não temos a identificação com o Cristo da cruz, porque até a cruz está eu e Ele, depois da cruz eu estou nele e Ele está em mim. Até a cruz nós somos dois, depois da cruz nós somos um. Até a cruz você é dois, você e Ele são dois. Depois da cruz não tem mais dois, é um só. Você entende isso? É por isso que eu falo que se você acordar amanhã, Ele vai estar com você. E se você não acordar, você vai estar com Ele. Se você acordar, Ele vai estar com você. E se você não acordar, você vai estar com Ele. Quando a Bíblia diz: eu vou para o Pai, Ele diz que é preparar lugar, não é isso? Mas Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele foi ou ficou? Ele falou que ia preparar lugar. Ele falou que estaria conosco todos os dias. Ele foi ou ficou?
Confundiu, né? Ele falou que depois ele voltaria para buscar a gente, para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. Mas você olha para Efésios capítulo 2, versículo 5, diz que ele nos ressuscitou e nos fez assentar com ele nas regiões celestiais. Você vai ou já foi? Ele está lá ou está aqui? Ele foi ou ficou? Você vai ou já foi? Entenda, lá eu estou nele, e aqui ele está em mim. Aonde ele está, eu estou, e aonde eu estou, ele está. Você entende isso? Isso é identificação. Você está nele, ele está em você. Ele está na terra através do homem, e nós estamos no céu através dele. Ele é a minha condição diante do Pai, e eu sou a condição dele na terra. Mentalidade, entendimento. Entendimento, ele está aqui. É por isso que a Bíblia diz: Cristo em vós, esperança da glória. O que é o reino dos céus? Não é a gente subindo, é ele descendo. O que é o reino? Não é a gente subindo, é ele descendo. E aí ele pode estar aonde ele quiser através de você. Mas porém, nós nascemos de novo. O nosso novo nascimento fala da saída do Egito. Por que a saída do Egito? Porque o homem não fez nada para sair do Egito. Deus fez tudo. Mas a Babilônia não. Ele não faz nada. É a gente que decide sair. Você tem liberdade se quiser voltar ou não. Mas nós estamos iludidos, embriagados com a prosperidade. Porque tem gente que é tão pobre, que tudo que tem é dinheiro. É por isso que quando você olha para as igrejas da Ásia, uma delas diz, vocês dizem que é rico e abastado, e que não tem falta de nada, mas não sabe que é cego, miserável, pobre e nu. Vocês não têm nada. Por quê? Porque quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem ele não tem nada, cara. Preste atenção nisso. Eles levantam um altar. Peraí, nós não queremos fazer a obra de Deus, não. Nós não vamos fazer a obra de Deus. Sabe o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um altar. Porque não tem obra de Deus se não tem sacrifício. Não tem obra de Deus se não tem cruz. Não tem obra de Deus se eu não morri. É por isso que nós temos muita intelectualidade no púlpito, mas não temos poder. Não temos realidade espiritual. Sabe por quê? Porque nós falamos de alguém que não conhecemos. Porque a igreja histórica fala onde ele esteve, mas a igreja profética fala onde ele está. A igreja histórica fala o que ele fez, mas a igreja profética fala o que ele está fazendo. E nós não sabemos o que ele está fazendo. Sabe por quê? Porque o nosso ouvido está na terra, o nosso ouvido não está nos céus. Porque a oração é o ouvido nos céus e uma boca na terra. Não é uma boca no céu. Oração não tem a ver com tanto que eu falo. A oração tem a ver com tanto que eu ouço. Não, eu vou fazer um curso para mim aprender a pregar. Você não aprende a pregar. Você só prega quando você ouve. E se você não ouviu, você não tem o que falar. Você está entendendo? A gente só fala o que ouve. Se não ouviu, não tem o que falar. Não tem o que fazer. Por que nós não entendemos isso? Porque nós viramos soldadinho de chumbo. Nós estamos programados, nós estamos cheios de regras. Queridos, que o nosso culto seja o culto da casa de Cornélio, aonde o Espírito caiu. Que o nosso culto seja um culto que ele reine, que ele faça o que ele quiser. É isso que nós precisamos. Agora,
Quando nós entendermos o que é o altar, o lugar de sacrifício, o lugar de entrega. Enquanto nós não entendermos que a nossa realização não pode ser no púlpito, a nossa realização tem que ser nele. Enquanto nós não entendermos, querido, que não adianta sermos aceitos pela classe evangélica. Eu sou aceito porque a minha igreja tem uma quantidade de pessoas e eu sou aceito. Eu não quero ser aceito pela quantidade de pessoas. Eu não quero ser aceito pelo carro que eu encostei. Eu quero ser aceito por Ele. Eu quero ser aprovado por Ele. Você está entendendo isso? Queridos, nós precisamos de uma geração que queime por Ele. Nós precisamos de uma geração que se apaixone por Ele acima de qualquer coisa. Nós precisamos ter fome por Deus. Escute, queridos, escute. Nós precisamos de uma geração que busque a Ele, não pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é. Nós precisamos de uma geração que não deseja outra coisa a não ser a presença dEle. Eu quero a tua presença, eu quero o teu fogo, eu quero levantar um altar, eu quero te buscar, eu quero te encontrar. Só existe obra de Deus depois do Calvário. E depois do Calvário tem Pentecoste. Não é isso? Eles ficaram 10 dias ali em Pentecoste esperando, sim ou não? 10 dias esperando, 120 pessoas. Jesus tinha aparecido para 500, não era? Cadê as 380? Cansaram de esperar e foram embora. E as 120 estão ali reunidas. O que eles falavam? A Bíblia diz? A Bíblia não diz o que eles falavam, mas a Bíblia diz o que eles falavam depois que foi cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o que a gente fala antes de ser cheio, de nada vale. Só conta o que a gente fala depois que a gente foi cheio. Os apóstolos tinham feito tantas coisas, expulsado demônio, tinham feito tantas outras coisas, mas ainda eles precisavam do Espírito Santo. É o que a gente precisa. É o que a gente precisa. Abra, me dá o último texto, vamos lá. Salmos, por favor, abre em Salmos. Salmo 137. Mentalidade errada, pensamento errado. Eu nasci para sofrer. Ah, meu Deus, Deus me abandonou. Você não sabe quem você é. Salmo 137. Veja como é que diz o tema desse salmo. Eu não sou muito ligado em temas de capítulos, não. Eu não dou muita importância para eles. Porque isso daí não é Bíblia. A Bíblia é o que está por trás disso, amém? O tema não é importante. Às vezes a gente ouve falar de heróis da fé, e eu descobri que fé não é para herói. Fé é para aqueles que descobriram e reconheceram suas fraquezas e decidiram acreditar em Deus. Fé não é para heróis. Eu descobri que o vale de ossos secos não está escrito em momento algum Deus falando que o vale era de ossos secos, porque para Deus nunca foi um vale de ossos secos, sempre foi um exército. Então uma coisa é como você vê, outra coisa. Então não adianta você pegar o texto de Ezequiel e pegar o título dizendo vale de ossos secos. Lá não está escrito que o vale é de ossos secos. Diz que havia um vale com ossos sequíssimos, mas o vale, aquilo ali, se Deus fosse colocar o nome, ele colocava vale da ressurreição. Então nós precisamos enxergar como Deus enxerga. Agora presta atenção, Salmo 137, saudades da pátria. Saudades de casa, você tem saudade de casa? As margens dos rios, da onde? Da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião.
nos salgueiros que lá havia, pendurava as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns cânticos de Sião. Ele está dizendo assim: olha, cante para nós as músicas que vocês cantavam lá, cante para nós. E eles diziam: como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Ele está dizendo: nós não vamos cantar em terra estranha o que nós cantávamos em Sião. Eu não vou colocar em qualquer lugar o que Deus me deu. Você sabe, queridos, a diferença entre santificação e consagração é que quando você consagra não é mais teu. Então, se você anda consagrando teu carro, cuidado que ele não é mais teu. Jesus tem uma mania esquisita: tudo que você dá para ele, ele divide com os outros. Ele tem uma mania: tudo que dá ele parte. Quando deu o pão, ele partilhou. Você está entendendo isso? Queridos, nós precisamos de uma igreja não alienada. Eu não estou falando de uma igreja alienada, mas uma igreja que entendeu o seu propósito. Eu não estou aqui para me misturar, eu não estou aqui para me embriagar com a prosperidade, eu estou aqui para cumprir aquilo que o meu pai mandou eu fazer. Presta atenção, a religião é uma mentalidade. A religião é uma mentalidade. Nós estamos oprimidos por uma mentalidade. Do que adianta um espírito rico e uma mente pobre? Do que adianta um espírito livre e uma mente cativa? Do que adianta um espírito sarado e uma mente enferma? Olha para a medicina. Veja quantos por cento das doenças são emocionais, estão na alma. Mais de 90%. A doença da mente tem afetado todo o corpo. É a alma que está doente, mas a palavra de Deus é remédio. A palavra de Deus é a verdade. Ela não contém a verdade, ela é. Tem gente dizendo: olha, aqui não contém verdade. É a verdade. Escute, Jesus não tem o caminho, Ele é o caminho. Jesus não tem a verdade, Ele é a verdade. Ele não tem a vida, Ele é a vida. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Porque o que Jesus oferece, Ele não tem. Ele é. O que Ele oferece, Ele não tem. O que Ele oferece, Ele é. É por isso que quem tem Jesus deveria ter tudo. Menos informação e mais realidade. Menos teoria e mais prática. Menos explicação e mais verdade. Essa semana eu estava falando para a nossa igreja em Carapicuíba. Dá uma vontade de ser o cego de João 9. Dá uma vontade de ser o cego de João 9. Quando ele é curado, levam ele para os fariseus, para os doutores, e ele pergunta, dá glória, eles dizem para ele: o que você diz desse homem? Ele falou: a única coisa que eu tenho para dizer é que eu era cego e agora eu vejo. Mas esse homem, ele era pecador, ele é pecador. Ele falou: eu não sei o que ele é. Ele não tem informação de Jesus, mas ele tem realidade de Jesus. Olha, esse homem é pecador. Ele falou: eu não sei.
Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei falar nada dele. Diferente do cego de Jericó, que sabia quem ele era, o cego de João 9 não sabe de nada. Ele não tem informação. Olha, esse homem é pecador. Ele falou, eu não sei o que ele é. Se ele é pecador, eu não sei dizer para vocês não. Eu sei de uma coisa, eu estou vendo. Eu não quero explicar mais nada. Eu não quero explicar meu casamento. Eu não quero explicar minhas finanças. Eu não quero explicar ministério. O que seria? Eu não sei, Deus está fazendo. O que é que está acontecendo? Eu não sei não. Como é que você está prosperando? Eu não sei, Ele está fazendo. A igreja está crescendo como? Eu não sei, Ele está fazendo. O que é que está acontecendo com os grupos? Eu não sei, Ele está fazendo. Eu não sei explicar. Rapaz, esse homem não pode ser de Deus. Ele falou, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu cego falando, desde que o mundo é mundo. Nunca se ouviu falar de um cego curado de nascença. E ele me curou. Pai, não dá vontade de ser esse cego? Eu não sei falar nada. A gente está precisando de gente que não sabe. Porque quem sabe não tem realidade, não tem verdade. Nós estamos usando psicologia de púlpito. Nós estamos dando alta ajuda. O povo não precisa de alta ajuda, ele precisa de ajuda do alto. Ei, não é alta ajuda não, queridos, olha, não, eu saí tão aliviado, querido, não é para você sair aliviado não, é para você sair daqui pesado, eu preciso orar, eu preciso sair da Babilônia, eu preciso ter vida com Deus, eu preciso me apaixonar por Jesus, é isso que eu quero para a minha vida. É o que eu quero. Eu fiquei meditando naquele ceguinho, eu falei, Deus, que inveja que eu tenho desse homem. A gente vai estudando, até ficar incrédulo. Até ficar incrédulo e não crer mais nada. Sabe por quê? Porque a gente está querendo conhecer Jesus com a mente. Você não atrai Ele com a mente, você atrai Ele com o coração. Pastor, eu nasci de novo. Mas como é que está a sua mentalidade? Como é que está a sua cabeça? O que é que você pensa? O que você pensa? Nós já estamos encerrando. O que você pensa está alinhado com isso daqui? O que você pensa acerca da sua saúde? Eu acho. Não, você acha não. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz acerca do seu casamento? Não, o que a Bíblia diz? Eu fui aconselhar uma irmã, ela falou, você só fala da Bíblia. Eu não tenho outra coisa para falar. Você não sabe falar outra coisa? Não sei falar, só isso aqui, ó. Você sabe, queridos, que Smith Wigglesworth nunca leu nenhum livro, ele só leu a Bíblia. Porque ele era analfabeto, a sua esposa Paula ensinou ele a ler, e ela ensinou ele a ler através da Bíblia. E aí quando perguntava para ele, por que você não lê livro? Ele falou assim, porque eu passei minha vida inteira sem ler. E como eu aprendi a ler a Bíblia, eu não preciso de mais nada. E ele era conhecido como o homem de um livro só. O apóstolo da fé. Era o nome que se davam para ele. Tudo que você lê sobre Smith, não foi ele que escreveu, ele não sabia nem escrever. E esses dias eu pensando, eu falei, eu acho que ele foi o homem que mais, um dos heróis da fé que mais ressuscitou pessoas. Talvez seja por isso, ele não leu muita coisa. Ele tinha uma mania, quando ele saía para comer fora, ele andava com o Novo Testamento no bolso, e quando ele terminava de comer, ele tirava assim e falava, gente, dá licença, eu alimentei a carne, agora eu vou alimentar o Espírito. E ele ia meditar. Menos livro, mais Bíblia. Menos precisamos de uma desintoxicação. Talvez um dos filósofos gregos, talvez um deles tenha tido uma revelação, eu só sei que nada sei. Não foi um deles que disse isso?
Só sei que nada sei. Eu acho que essa é a grande verdade. Nós precisamos de realidade. Escute, queridos, o Espírito de Jesus está em você. O Espírito que ungiu Jesus habita em você. O Espírito que ressuscitou Jesus habita em você. Escute, Ele não virá, Ele está. Ele não virá, Ele está. Ele está, Ele está. Não tem a ver com a tua cabeça, não tem a ver com os teus acertos, não tem a ver com os teus erros, tem a ver com o que Ele fez. Os meus erros eu confesso, mas não é pelo que eu acerto, é pela minha entrega. O Smith chegou numa casa para orar, ele andou 3 dias para orar por uma pessoa. E quando ele chega lá, que ele bate na porta, a mulher abre e diz: o senhor deve ser o senhor Smith. Ele falou: sou eu. Faz 3 dias que eu estou andando para chegar aqui, bem no interior, assim. E ela falou: Senhor, eu sinto muito, mas o senhor chegou tarde. E ele olha para ela e diz: Deus nunca me mandou no lugar que eu chegasse tarde. Aonde está ele? Falou: está lá no quarto, sobre a cama. E ele entra no quarto, pede ajuda e fala: coloca ele de pé. Agora você imagina o cara morto, gente. Põe de pé, encosta ele na parede. O cara encostado na parede. E ele dizia: volta à vida. Solta ele, o homem caía. Pega ele de novo, coloca ele de pé. Volta à vida. Soltou, ele caiu. Levanta ele de novo, coloca ele de pé. Volta à vida. E o homem voltou. Deus nunca me mandou no lugar que eu chegasse tarde. Nós vamos explicar o que, queridos? Os músicos podem vir, por favor. Você quer explicar o que? Deus pode pegar a tua vida hoje e mudar. Deus pode mudar a tua vida do dia para a noite. Não procure entender. Não se anda com Deus por entendimento. Se anda com Deus por confiança. Não é pelo que eu entendo, eu não entendo. Eu não sei explicar. Graça não se explica. Misericórdia não se explica. Eu não tenho o que explicar. O reino dos céus é o que temos de mais poderoso. Se coloque de pé, por favor. Shekaralabaçu. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Fique quietinho no seu lugar. Deixa ele vai te tocar aí. Feche teus olhos. Oh, Jesus. Sopra Espírito neste lugar. Vida de Deus flui neste lugar. Vida de Deus sopra neste lugar. Cadeias mentais sendo quebradas. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Vida de Deus seja liberada neste lugar. O Senhor nos tirou do Egito, nos dê graça para sairmos da Babilônia, de termos uma mentalidade correta, Senhor. Realidade espiritual.
realidade espiritual, realidade espiritual, vida de Deus fluindo neste lugar, vida de Deus fluindo neste lugar, vida de Deus fluindo neste lugar. Você pode andar no sobrenatural, você pode decidir andar no sobrenatural, você pode viver em dimensões que você nunca viveram, você pode fazer o que você nunca fez, você pode fazer o que nunca fez. Chega lá, sobe calabas. Coração eu entreguei a ti. Se rasgue na presença dele. Percebi que és tudo que procurei, por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus, Chega lá, sobe calabas. Vida de Deus, vida de Deus. Jesus, quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Sopra, sopra, Espírito Santo. O poder não virá, o poder está em você. O poder não virá, o poder não virá, o poder não virá, o poder está sobre você. A vida de Jesus está em você, a realidade de quem Jesus é está em você. Existe uma dimensão sobrenatural dentro de você. A vida de Jesus está em você. A vida de Jesus está em você. Meu coração eu entreguei a ti, e percebi que és tudo que procurei, por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus, oh, Jesus.
te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Eu quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Com teus olhos fechados, escute o que eu vou te falar. O diabo quer prender a nossa mente em um lugar que não é o lugar que Deus tem para nós. Às vezes a nossa mentalidade é uma mentalidade baseada nos nossos sofrimentos, é uma mentalidade baseada em tudo que nós vivemos. Isso trouxe deformações. Isso não pode ser a tua verdade. Verdade é o que Deus diz acerca do que você está vivendo. Verdade é o que Deus diz acerca do que você está vivendo. Talvez você está vivendo uma mentira acerca da tua saúde. O céu te diz: você é curado, você é sarado, você é curado, você é sarado. Então que manifeste essa cura agora na tua vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. A tua mente tem dito para você: você é um fracassado, você não vai chegar em lugar nenhum. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Você foi abandonado e a tua mente tem dito: Deus te abandonou. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Escute. Verdade é o que Deus diz. Verdade é o que Deus diz acerca do teu casamento. Verdade é o que Deus diz acerca dos teus filhos. Verdade é o que Deus diz. Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, sopra neste lugar. Como tu és, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer mais e mais. Eu quero te conhecer. Quero te conhecer como tu és. Eu quero te conhecer. Quero te conhecer mais e mais. Quero olhar em teus olhos, ser consumido pelo teu olhar. Em teu colo, como criança, oh, eu quero olhar em teus olhos, eu quero subir, quero subir em teu colo, Abba Pai. Como criança me embriagar no teu amor. Quero te conhecer. Quero te conhecer.
precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Se a tua mente é mudada, toda a tua vida é mudada. Se você consegue pensar diferente, Deus consegue te levar para um lugar diferente. Se você consegue crer que você é curado, eu posso te curar. Verdade, verdade é o que Deus diz. Não abra a boca falando outra coisa, em momento algum. Verdade é o que Ele diz. Não é isso. Eu estou sentindo. Se o que você está sentindo não é o que Ele diz, é mentira. Romanos capítulo 3, versículo 4 diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Verdade, verdade é o que Deus diz. Verdade é o que Deus diz. Verdade, verdade é o que Deus diz. Verdade sobre o que você está passando é o que Deus diz. Vamos aplaudir o Senhor.